fala torcedora, começando mais um Informa Fogo, esse conteúdo diário, onde a gente traz informações do Botafogo com muita opinião, né? E isso é o que interessa, a gente trazer a opinião e ouvir a opinião sua também, que é torcedor. Então, antes de mais nada, né, vou passar para vocês o que será o vídeo de hoje. A gente vai falar sobre o Botafogo encaminhando a contratação do volante Cauã Diniz, do América Mineiro. Vou falar também, né, que o Botafogo encaminhou também um lateral esquerdo, uma promessa colombiana aí. Vou falar também, né, do Botafogo apresentando o zagueiro Ítalo, né, que vem aí com uma oportunidade de mercado, um jogador que vem da MLS, e também um pouquinho da estreia, né? O Botafogo falou que as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca será, né, disputada e será comandada pelo técnico sub-20 e assim também como os jogadores. Pode ser que pinte algum, né, jogador profissional ali mestrado, pode ser que sim, mas a priori, né, o time profissional segue a todo vapor, né, a todo gás, treinando para a estreia no Carioca, que possivelmente será contra o Volta Redonda na terceira rodada. Então tudo isso muito mais depois que você se inscrever aqui, ó. Se inscreve nesse canal aqui, ajuda o Bruno aqui, ajuda o Justino aqui, né, a chegar aí na casa, aí na meta de 200 inscritos. E já curte também. Deixa aquele like preventivo, como diz o DEP, né, no setor visitante. Porque vai que acontece qualquer coisa, o like já tá dado aí. Sem muita delonga, depois da vinheta, eu volto com as informações deste dia, né, desta terça-feira. Bom? Então, antes da gente falar, né, sobre as contratações, vamos falar aqui sobre a estreia do Botafogo no Carioca. O Botafogo soltou uma nota, né, informando que o Anselmi, né, e o elenco profissional vai estrear no Carioca a partir do dia 21, né, de janeiro, contra o Volta Redonda. Então, o Botafogo estreia no Campeonato Carioca nessa quinta-feira contra a Portuguesa, né, lá no Luso, né. A decisão do Departamento de Futebol é disputar as duas primeiras rodadas com grande parte do time sub-20, ou seja, a gente pode ter então alguns jogadores profissionais, aqueles que às vezes o Bart Anselmo quer dar minutagem, quer dar rodagem para poder até mesmo visualizar, né, esses jogadores. Como a tinha Anselmo fazendo na pré-temporada, o elenco principal, o técnico contra a Portuguesa e Sampaio Corrêa será o Rodrigo Belão, né, que é o técnico do sub-20. O argentino fará o primeiro jogo somente no dia 21, contra o Volta Redonda, no Newton Santos. Enquanto isso, ele utiliza o período de treinos, né, no centro de treinamento Lonier, para tentar uma rápida implementação do estilo de jogo. Já tem sido feito alguns testes com uma linha de 3 na defesa, né? Então, o Botafogo vai com o Rodrigo Belão e maior parte do time que está na Copinha. E diga-se de passagem, a gente fica com aquela sensação, pô, mas deixar a Copinha de lado esse ano que a gente tem reais possibilidades de ganhar a Copinha, mas se tratando de oportunidade para os jogadores profissionais, é uma excelente oportunidade, porque vão estar desfilando ali, vão estar demonstrando o futebol, né, para times profissionais, né? Vai disputar no meio de profissionais. Então, experiência a mais que você ganha e uma visibilidade de mercado também a mais. Se nesses dois primeiros jogos eles aproveitarem essa oportunidade, sei lá, fizer um jogo, um puto de um jogo, já sair dali com 2 vitórias para o Botafogo, né, é uma vitrine muito grande. E, de certo modo, não vai atrapalhar, pelo menos até então, o Sub-20, que tem jogo hoje, né, terça-feira, às 9h45. Convido você a assistir também, né? Vamos dar essa moral para a garotada e também conhecer um pouco mais a nossa base. Por outro lado, também, Martin Anselmi ganha mais tempo para tentar implementar a sua filosofia, a sua ideia, a sua estratégia, aquilo que ele pensa e entende de futebol. O que já foi esboçado é que ele vai sim jogar com uma linha de 3, né, na zaga. E o que foi muito desenhado e muito utilizado é Barbosa central, Newton pela direita, Marlon pela... Marlon não, Marlon já foi com Deus. E Marçal pela esquerda. Os dois alas ali abertos, apoiando ali o ataque. Vitinho e Teles, Alan, Danilo. E na ponta um trio de atacantes, né? 2 abertos pela direita, Montoro, Cabral. E pela esquerda e pela direita o Joaquim Correia, né? Isso foi mais ou menos o que tem sido desenhado. Não dá para cravar nada ainda. Então, assim, que o Botafogo consiga, né, com o Rodrigo Belão, fazer 2 belos jogos, que consiga pontuar, porque isso vale a pena. Né? Eu acho que vale a pena a gente voltar a estar nas quartas, nas semis do Campeonato Carioca este ano. Né? Já tem 2, 3 anos que a gente não chega lá. Né? Inclusive, fica fora até da disputa da Taça Rio lá, né? Que a
a taça de menor expressão, e que o Martin Anselmi consiga implementar o quanto antes, né? O Alex Telles até trouxe numa entrevista para Botafogo TV, que ele tem gostado do que ele tem visto. Ele tem visto uns treinamentos muito físicos, né? Muito fortes, né? E o Martin Anselmi tentando, de fato, passar a ideia daquilo que ele pensa, daquilo que ele entende como futebol. E ele tem gostado muito. E ele falou que é bom, né? Quando se tem um jogador, um treinador que já chega no começo do ano, já começa a trabalhar e já começa a entrar em sintonia. E a gente espera que seja uma parceria duradoura e longa, né, com títulos, é lógico, com muitas premiações. Comenta para mim aqui o que você achou dessa atitude do Botafogo de ir com o Sub-20 para essas 2 primeiras rodadas. Se você aprova, se você desaprova, quero ouvir a sua opinião, torcedor e torcedora. Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Ítalo, jogador de 21 anos que tem contrato até o final de 2027. O Ítalo foi uma oportunidade de mercado. O Botafogo visualizou essa oportunidade na MLS. O Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Ítalo Oliveira, de 21 anos. Ele é o terceiro reforço do clube, né? Para essa temporada. O primeiro foi o Riquelme, o segundo o Vidalba e o terceiro agora o Ítalo. Ítalo terá contrato até o final de 2027 e já está treinando com o elenco durante a pré-temporada. O jogador só poderá ser regularizado após o fim do transfer ban. É uma pena, porque se o Ítalo estivesse disponível agora, era ótimo ele jogar ali mesclado com o Sub-20 para poder já pegar ritmo de jogo e afins, né? Revelação pelo São Paulo e com passagem para a seleção brasileira de base, o zagueiro estava no Toronto Futebol Clube desde o início de 2024. Com 1,93 m de altura, o zagueiro foi monitorado pelo scout do Botafogo e aprovado pelo então técnico David Ancelotti no ano passado. Mesmo com a saída do treinador e a chegada do Martin Anselmi, o clube decidiu manter o negócio. Então, assim, é uma oportunidade de mercado. Vista pelo scout, a gente sabe que o scout acerta. Sei que já tem torcedores, né, que já... Nossa, quem que é esse cara? O Botafogo tá montando elenco para a Série B. O Botafogo tá querendo cair, enquanto os apresentam jogadores caros, o Botafogo vem com jogadores desconhecidos. Cara, eu confio muito no trabalho do scout, né? A gente viu isso no Igor Jesus, a gente viu isso no Tiquinho, a gente viu isso em outros diversos jogadores, né? E o scout é formado por um grupo de pessoas que trabalham, que estudam, né? Que tem uma vida, uma carreira dedicada a observar e ver futuros potenciais, né? Exponenciais no futebol, né? Então, eu confio muito no scout. E acredito que vai ser uma boa para o Botafogo. E vou torcer muito para que esse zagueiro alto, né, se desenvolva muito bem e performe muito bem. Porque, igual eu falei aqui já em outros vídeos, é um ativo do clube, então eu vou torcer bastante para esse ativo. Comenta para mim aqui o que você achou dessa contratação, né? O que você achou desse zagueiro? O que você espera dele? Você acha que vai ser um bom zagueiro ou não? Quero ouvir sua opinião, torcedor e torcedora. Botafogo acerta a contratação de o Roan Hernandes para o time do Sub-20. O lateral de 19 anos chega para reforçar a equipe do Sub-20 a priori, né? Se ele lá se destacar, né, ele que veio do Milionários, né, jogou profissionalmente no Milionários, né, teve uma lesão lá, por isso tem sido comercializado até por valores menores. Mas se ele destacar no Sub-20, com toda certeza, como o Botafogo não tem um lateral esquerdo, ele subirá para o profissional, né? E assim, ele é visto como uma joia, né? Como uma joia do futebol colombiano, né? E pelo Milionários da Colômbia, Juan Fernandes fez 22 jogos no time principal e contribuiu com 3 assistências, né? Então, vamos torcer para que a gente tenha, né, que o scout tenha lapidado mais uma joia. A gente sabe que o scout tem feito um trabalho muito bom, assim como fez com o Rodan Barreira, né? E com o Montoro também. E que a gente consiga trazer aí um novo Cuiabano. Já pensou? Um novo Cuiabano? É uma boa, hein? É uma boa. Tomara que o moleque jogue bola, que o moleque seja fome na bola, igual o Cuiabano tinha. E ajude o Botafogo. É igual eu falei, vou falar de novo aqui. Se é ativo do clube, eu vou torcer para que seja bom, para que seja o mínimo suficiente para depois de uma possível venda, né? Se não for conseguir contribuir dentro de campo, pelo menos para uma futura venda, né? Então, e perto para que vocês sejam assim também, apoiem o time, cobrem na hora que tem que ser cobrado, mas vamos entender, né? Um jogador que está chegando, um jogador que ainda está se adaptando, né? De um jogador que realmente é bagre, né? A gente viu isso muito bem aí com alguns atacantes que vieram no começo de 2015, né? Não vou nem falar aqui, né? Mas
Comenta pra mim aqui, o que você achou? Você acha que vai ser um jogador que vai despontar, vai ser um novo Cuiabano aí, ou só mais um erro aí do scout? O que você acha? Eu quero ouvir sua opinião. Comenta pra mim aqui, torcedor. E Botafogo avança na contratação do volante Cauã Diniz, né? Um jovem, mais um jovem que o Botafogo tá indo atrás. E o GE trouxe a segunda informação seguinte: o Botafogo avançou na contratação do volante Cauã Diniz do América Mineiro, e a boa relação dos clubes é um ponto-chave para o Clube Carioca fechar a negociação. Já há acordo entre as equipes pelo negócio, e o que separa a transação de um final feliz é o meio-campista chegar a uma definição de salários com os cariocas, né? Então tá na mão do Cauã Diniz. E o que ajudou muito foi também, né, nessa boa relação, que o Botafogo emprestou, né, pro América Mineiro para disputar a Série B. Segovinha, assim, lembra? Segovinha. E o Yarlen, né? Então, assim, manda esses dois para lá como empréstimo e traz essa jovem, né, esse potencial na volância, que é o Cauã Diniz, que deve reforçar o clube carioca em definitivo. Bom, ele vai vir para substituir o Medina? Acredito que não, né? Mas o Botafogo precisa. Eu acho que ele vem para substituir o Wallace Ian, se eu não me engano, é isso? O Wallace Ian. Aquele jovem lá do Fluminense lá que ia vir caso o Savarino quisesse de fato se transferir para lá. Então ele vem, né, para compor ali, se o Medina vier, um quarto volante, porque a gente tem hoje, um quarto não, um quinto, a gente tem hoje o Newton, que tem sido testado mais na zaga, o Alan, Danilo, se o Medina chegar, sim, ele vai ser o quinto volante, né? E a gente espera muito que o Medina chegue. O que a gente espera também é que seja resolvida essa questão do transferbão quanto antes, né? Porque sem isso o Botafogo não consegue dar andamento nas contratações de maiores portes, né? Um caso notório é o do Medina. Como é que o staff, né, os empresários do jogador, tira ele do Estudiantes, traz para o Botafogo sem a certeza da resolução do transferban? E aí? Não dá, né? Não dá para a gente contar com aquele ditado, né? Contar com aquele negócio dentro do negócio da galinha, né? Então, a gente espera que o John Textor, o quanto antes, resolva essa questão do transferban para que a gente consiga ter, então, contratações de grande porte. E um último recado que eu quero passar para vocês: vamos sofrer quando tiver de sofrer, minha gente. O Botafogo tá trazendo só coisa, só jogador ruim. O Botafogo... A gente não viu os caras jogar ainda. A gente não tem noção ainda. Vamos torcer para que o Ítalo seja bom, para que esse Rohan, né, lateral esquerdo, seja bom, se performe bem no sub-20 e suba para o profissional. Vamos torcer para o Cauã Diniz também ser uma grande promessa. E vamos torcer, acima de tudo, para que John Textor consiga finalizar o quanto antes essa questão do transferban e que novas contratações estejam aptas aí para nós aí. Então, mais uma vez eu falo, vamos sofrer quando tiver que sofrer e apoiar quando tiver que apoiar. Eu vou ficando por aqui, peço que você humildemente se inscreva no canal se você não é inscrito. Já deixa o curtir aí, que é muito válido para mim. O YouTube entende que esse vídeo tem sido relevante e entrega para mais gloriosos e gloriosas. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, uma ótima terça-feira e vamos juntos. E já sabe, né? Fogo!